curso de comunicação entre consciências com o Ricardo Garé há uns 2 anos, né, Ricardo? Acho que tem uns Acho que dois foi anos. isso. Ah, E como comecei a estudar de novo, então ficou muito difícil para eu praticar. E como a gente fica sem praticar, Ricardo, a gente tem que começar tudo de novo. E eu, com o maior prazer, falei, vou começar o curso com o Ricardo de novo, que é maravilhoso. Ele está sempre inovando, sempre trazendo coisas bacanas para a gente tem que se aprimorar, né? E aí eu voltei a fazer o curso de novo com o maior prazer. E eu tive umas experiências, assim, bem interessantes, onde eu aprendi muito, né? Porque a gente está aqui o tempo todo para aprender. E esse curso é fascinante, Ricardo. Eu tenho só que te agradecer e falar para o pessoal que é possível para todo mundo, né? Basta a gente querer e todo mundo consegue. Então, que eu tive uma legal. experiência muito bacana e, assim, um pouco dolorida, mas de grandes aprendizados. Onde eu trabalho... Eu tenho uns gatinhos de rua que eu Ô, Val, cuido. deixa eu só perguntar uma coisa. Você vai contar uma experiência que é super, super interessante. A Val vai trazer aprendizados que ela teve também, né? Então, a comunicação, não, quando a gente dá voz para o outro, entende o outro, a gente também aprende com o outro. Fica muito claro isso. Mas me fala, por que você decidiu aprender a se comunicar? Então, como eu sempre tive muito amor por esses seres, por os animais não humanos, eu precisava, eu sentia no meu coração que eu tinha que contribuir com eles de alguma forma. E como eu ainda não tinha migrado na faculdade de medicina veterinária, até então Uhum. achava que isso ia demorar muito a acontecer, eu falei, gente, eu preciso, além de resgatar, né, os animaizinhos de rua, eu falei, eu preciso de mais alguma coisa, né? E aí eu já te seguia, já sabia, né, dos seus cursos, eu falei, gente, eu vou tentar. E aí foi onde eu tentei fazer para eu poder contribuir com eles. E eu sei que a gente pode, né, com a comunicação, contribuir com eles de várias formas. E foi onde eu me interessei, eu apaixonei nas suas palestras, nos seus lives, e eu falei, não, eu vou fazer. Aí foi onde Que eu legal. comecei, mas é mais para contribuir com eles mesmo e por amor a eles, Para realmente ver uma forma de ajudá-los. ajudá-los. Entendi. As palestras que você fala são as lives aqui ou aqueles eventos que a gente vai ter um evento semana que vem, por exemplo? Eu participava de tudo, De Ricardo, tudo. de tudo, de Tá, tudo. tá bom. Muito interessante. Vai ter um evento, quem está assistindo, semana que vem, 14, 15, 16 de noite, né? O tema é como ajudar seu animal com a comunicação intuitiva, que foi o motivo da Val, né? Ter buscado, ter aprendido. É um evento online, gratuito de noite, mas tem que se cadastrar no link que está na bio. Depois que a gente encerrar, antes de encerrar, eu lembro vocês, tá bom? Então, Val, conta pra gente o que você ia falar. Ah, e no final, só lembrar de passar o seu Instagram para as pessoas que quiserem conhecer também, né? Obrigada. Ah, passa agora já, as pessoas anotam. Vai que a gente Tem Val esquece. Vitoriano Val ou Vitoriano. Val Gomes. Tá. Val Gomes. Então, quem quiser depois Então, conhecer o Instagram da Val, anota aí. Val Vitoriano. Ricardo, Então, então, como eu sempre trabalhei conte. também com terapias integrativas, barras de axis, fiz o nível 1 de reiki, acupuntura eu trabalho tem muito tempo. E, então, eu sempre estive, desde pequenininha, nesse mundo mais holístico, sabe? Sempre tive interesse por isso. Então, acho que tudo foi facilitando, sabe? Desde criança eu já tinha algumas coisas diferentes que aconteciam, que eu achava que era normal para todo mundo. Aliás, até mas ninguém dá muita atenção a isso, né? Poucas pessoas, Sim, né? entendi. E durante a sua prática integrativa, você já tinha tido contato com a comunicação? Já tinha ouvido falar? Não, não, foi pouco tempo. Na verdade, assim, Tá. os contatos que eu tinha eram experiências individuais minhas mesmo, que eu achava que era comum, que todo mundo tinha, né? Desde criança. Quando eu era criança, eu tive um contato com uma árvore. Que legal. Aí eu conversei com ela e ela respondeu, me deu até o nome dela. Então eu nunca esqueci disso, sabe? Desde pequenininha. Então eu era muito apegada a essa árvore, na porta da minha casa. Que Então tinha legal. essas coisas. Aí tinha algumas visões também, um pouco Tá. diferentes, que as pessoas, algumas não acreditavam, outras eu nem falava porque achava que era comum também. E É, e eram às vezes as várias crianças experiências. compartilham e os adultos falam assim, ah, tá bom. Né? É, E a criança percebe muito isso, é muito natural para a criança, né? Que legal. muito, muito. Eu pergunto porque a primeira vez que eu ouvi falar de comunicação intuitiva foi na faculdade. Eu me formei em 2002, então tem aí já 20 anos, né? 21. E eu ouvi e eu falei, nossa, que legal, mas não tinha quase ninguém falando disso, né? Não tinha a internet como é hoje, assim. Então, hoje é muito fácil,
se você começa a falar, ouvir falar assim, nossa, comunicação com os animais, começa a pesquisar, o próprio algoritmo da internet vai começar a mostrar para você cada vez mais essa temática, né? Então hoje está muito mais fácil. É E aí eu só fui ter verdade. contato mesmo depois de anos de aprender e desenvolver uma técnica e tudo mais. Quando eu fiz acupuntura, foi em 2004, eu comecei a trabalhar mais com essas energias, ter mais sensibilidades. E aí eu fui migrando para outras terapias, até que eu tive algumas experiências com a visão remota. Uhum, E foi aí que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a visão remota, aí que eu fui descobrindo que existia comunicação. Teve uma outra professora que eu conheci, que eu achei interessante, mas eu me identifiquei mais com você, com seus métodos. Aí eu falei, vou fazer curso com ele. Mas desde novinha, eu sempre tive algumas situações assim que aconteciam, sabe? que Mais legal. Tá espirituais. bom. Que legal. Aí eu fui Tem, tem um buscando. tem um pouquinho de alguma coisa parecida com a visão remota, às vezes, né? Sim, Então, ah, tem mesmo. que Eu até dei legal. uma confundida, porque é uma mescla, né? Acho que é um Ah, conjunto de coisas que acontecem na comunicação, ah, né? E logo que eu formei em zootecnia, eu não conseguia arrumar emprego, eu fiquei meio deprimida. Aí a amiga minha falou assim, por que você não vai fazer meditação? Tem um curso muito legal, há quase 20 anos atrás. Aí eu falei, eu vou tentar esse negócio, né? Que eu já gostava dessas coisas. E aí eu fui fazer o curso de meditação, foi onde eu mais me integrei com esse mundo, sabe? Que que as coisas foram legal. ficando mais fáceis para eu Que acessar. legal. Que legal, Val. Que legal. Quanto ao caso, só um detalhe, a Val já, ela passou pela experiência das terapias integrativas, da meditação, a visão remota, mas não precisa de nada disso para aprender a se comunicar, né? Não tem um pré-requisito, é uma técnica que a gente vai aprender, um método, né? Então é bem variado o grupo, né? Tem gente que passou por várias experiências já antes e tem gente que chega cru, assim, né? Acabou de ouvir falar e tá aprendendo. E é para todo Conta aí, mundo, né? é para todo mundo, é para todo mundo. E aí, conta esse caso aí. Tem muita gente chegando ainda. A gente está falando sobre comunicação intuitiva com os animais ou comunicação telepática com os animais, que é a forma da gente entender o que um animal não humano sente, pensa, a gente passar informações, a gente poder ajudar melhor, né, conversar realmente com esse ser que a gente vive dentro de casa, ou com o nosso paciente, se a gente trabalha com os animais, ou de vida livre. E o tema hoje específico, que eu estou conversando com a Val, é sobre a morte dos animais, a passagem, né? Alguns casos que a Val vai trazer para vocês. Então, fale, Val. Então, eu tive algumas experiências com as comunicações, né? Fiz várias comunicações muito interessantes. E a que me marcou muito foi de uns gatinhos que eu resgatei, que a fêmea, eram duas fêmeas que vieram dos vizinhos que faleceram. E elas migraram para cá. Só que elas ficam nas ruas porque meus cachorrinhos não aceitam gato, né? Então acaba que eu cuido deles na rua, na porta da minha casa. E uma fêmea, eu tinha muita ligação com ela. E acredito eu que ela fez a passagem, porque ela tinha parido nos telhados do vizinho, que eu escutava os bebezinhos. E eu vi mais ou menos a data que ela pariu. Então, quando deu para mais ou menos uns 13 dias, ela migrou eles para uma parte da minha casa, que quando eu saía e eu entrava, eu escutava eles. Hum, E o primeiro momento que eu escutei eles, Ricardo, já veio no meu coração que aconteceu alguma coisa, porque ela deixou eles no léu, estava época de chuva. Eu falei que tem alguma coisa errada. Já veio assim, eu acho que foi provavelmente de uma comunicação dela. E eu senti no meu coração que eu tinha que resgatá-los. E eu esperei até mais tarde um pouco, eles continuavam chorando da mesma forma. Aí eu chamei corpo de bombeiros, resgatei os gatinhos. Eu achei que eram uns 2, eram 6. Então eles estavam provavelmente com uns 12, 13 dias mesmo. E comecei a alimentá-los, eles estavam um pouco doentinhos, levei no veterinário, a gente deu antibiótico, até que eles foram ficando piores e alguns foram fazendo a passagem, né? E antes disso, eu estava amamentando eles, eu forçava um pouquinho a barra, porque eles não estavam querendo se alimentar. E eu queria muito que eles ficassem, até porque a fêmea, a mãezinha, confiou em mim. Então eu sentia essa necessidade de fazer tudo mesmo por eles, né? Até que durante a amamentação de um menorzinho de todos, eu estava forçando um pouquinho a barra, falando para ele assim, não, você tem que se alimentar, falando da importância da nutrição, querer ficar forte, né? Conversando com ele. Até que, de repente, assim, foi tão inesperado ter uma voz. Você precisa ter mais paciência comigo. Aí, logo que eu percebi que era ele, né? Assustei. Falei, nossa, eu estava sendo bem invasiva, dando leitinho, porque eu queria que eles
se alimentassem. Aí eu pedi perdão, fui explicar para ele, né, da importância da nutrição, que eu queria que ele ficasse, que ele não era para ele desistir, que eu também não iria desistir dele. Até que eu falei para ele assim, tão bom que eu aproveitei o ensejo, né? Falei, já que você é o menorzinho de todos, eu vou te chamar de Thor. Aí, categoricamente falando, ele respondeu, Arthur. Arthur. Então, o nome dele, ele já me deu o nome dele, né? E eu, tá Sim. bom, Arthur, né? Comecei a chamá-lo de Arthur. E eu fui me apegando muito a eles. E tempos dias foram passando. E eles começaram a fazer passagem. E eu, muito desesperada, eu não estava aceitando. E eu falava que não era para eles irem. Deus não faz ajuda, né? Aquele desespero. E eu pedi para eles ficarem. E eu fiquei, né? A questão do apego, né? E eu fiquei muito triste. E desses 6, 4 fizeram a passagem. E eu chorava muito. Falava, Deus, então não deixe eles sofrerem. Eles sofreram. Quantos eram? Você falou? Eram 6. 6. Aí morreram 4. Fizeram a passagem já. Fizeram a passagem. Desses 6, sobraram só 2 fêmeas. E eu, muito desesperada, não queria que morresse, né? E aí, uma veterinária amiga falou assim, não, vou levá-las para minha casa. Colocou sonda, fez todo o procedimento, colchãozinho térmico, coisinha mais. Ela fez com o maior amor, cuidou das 2. E nesse trâmite todo, eu fiquei um pouco chateada e falando que Deus não me ouviu, porque que eles sofreram. E nesse trâmite, um amigo meu me passou uma mensagem de um livro, de um yogi que ele estava lendo. Onde esse yogi, ele tinha um espaço onde ele abrigava crianças, idosos, animais, né? Ele tinha um coração extraordinário, tinha a ajuda do governo. E ele tinha adotado um cervo, um filhote. E esse filhote estava meio doentinho e ele teve que sair e falou assim, pessoal, olha, eu estou alimentando o cervo, por favor, não dê nada para ele que eu estou saindo, no meu regresso eu cuido dele. Quando ele saiu, alguém mandou leite no bichinho, deu um monte de leite para ele. Quando ele voltou, o bichinho estava meio passando mal, ele ficou chateado. Por que vocês fizeram isso? Passou um pouquinho, o cervo deu uma melhora, ele ficou todo feliz, tranquilo. Gente, venham ver, ele está ótimo. Acabou que ele falou, vou dormir, já que está tudo bem, né? Eu vou descansar. Quando ele deitou para dormir, o cervo apareceu em sonho para ele. E falou assim, por favor, me deixa partir, eu preciso descansar. Ele assustado, tudo bem, e acordou. Quando ele acordou, o cervo veio até ele, cambaleante, e fez a passagem aos pés dele. Moral da história. A questão do apego, né? Sim. Então, nesse momento, eu percebi o meu apego. E eu, de alguma forma, culpando, né, o universo, por não conectou comigo no momento, a Deus, não ter me ouvido. Até que eu pensei, bom, então, eu estava com apego. Aí eu levei meus pensamentos. Antes de eu levar os pensamentos, uma gatinha já tinha feito a passagem, ficou só uma. Ficou só uma. E ficou só uma. E eu levei meus pensamentos até ela e me comuniquei. Falei com ela que, naquele momento, eu estava entendendo tudo e que ela poderia fazer passagem em paz, que eu estava muito agradecida e pedia perdão por eu ficar com esse apego para ela ter ficado aqui, né? Porque eu forcei muito para que ela ficasse. Ela não pode, pelo menos uma vai ficar. Até que, quando eu consegui comunicar com ela e falar para ela que eu entendia tudo, pedir perdão para ela e que ela poderia ir tranquila, não passou 30 minutos, a veterinária me liga dizendo que ela acabou de fazer a passagem, né, Ricardo? Então, moral da história, a questão é que o nosso apego, a gente tem que se entender que todos nós temos um tempo aqui, né? E que a gente tem que entender o momento do outro, né? Eu já tinha passado por isso antes, eu perdi minha mãe, foi bem difícil para mim, depois eu consegui, né, entender a situação. Agora com esses gatinhos também, até que eu falei, gente, a gente precisa aprender que a gente não tem que ter o apego, né? Que todo mundo tem um tempo aqui, a gente tem que respeitar, fazer o que a gente pode por eles. Mas então, resumindo, não fui eu, não foi o universo, não foi nada que fez eles agonizarem, fui eu. Eu quem fiquei com apego, não queria que eles partissem, né? Sim. Então a gente tem que ter essa consciência, né, Ricardo? Sim. De não ter esse apego. A gente tem que ter consciência de que a gente pode contribuir com eles, mas que nada é de ninguém. Ninguém é de ninguém, nada é nosso, né? É que a gente tem um entendimento, a gente aprendeu, e as crianças não têm esse entendimento equivocado do que é a morte. A gente que cria esse conceito nas crianças de que a passagem do outro, que a gente chama de morte, é algo ruim, né? É algo ruim, ou o profissional ou o tutor falhou, não conseguiu salvá-lo, né? E se a gente vê uma visão já mais ampla, e a gente constata isso com a comunicação,
quando a gente aprende, quando os alunos aprendem a se comunicar, não só mais com o cachorro, com o gato, com a persona, né, mas com o eu superior desse ser, a essência dele, que continua, a gente constata na prática que ele continua vivo, ele mudou de forma, ele é um ser espiritual, na verdade, né, e ele vai ter uma próxima encarnação, uma próxima, tipo, um ator desempenhando vários personagens, várias histórias, né, e É só que a gente verdade. entende que a morte é algo ruim, é uma falha, e a gente tem esse apego porque, poxa, eu sei que meu gato, que tá aqui do meu lado, quando ele fizer a passagem, ele depois ele vai ser outro ser que ele quiser. E eu posso me comunicar com ele quando ele fizer a passagem, como eu me comunico com os últimos que fizeram, sempre que eu tenho saudades. Mas é tão legal estar com ele que eu quero que ele fique aqui. Então Sim, acho que tem alguns pontos, né, Val? Eu tem. quero que ele fique aqui porque é gostoso para mim, né? Então é como um amigo muito querido, um familiar que vai se mudar de país porque ele recebeu uma proposta de emprego maravilhosa ou vai estudar, mas eu não quero que ele vá, porque é tão gostoso ficar com ele próximo, né? É, É mais ou menos isso. Ou realmente entender que eu falhei com ele. E aí gera um sentimento de culpa, né? Então, esse sentimento de culpa que é muito difícil de lidar. Até vir é essa verdade. mensagem como você teve, né? Você precisa deixar eu ir, né? A gente vê muito isso Isso. na veterinária, né, Val? Daqui um pouquinho você vai se Ah, formar, vai passar vai, rápido, e aí você tomar. vê, vai. E aí a Né? É gente vê, às verdade, vezes, Ricardo. a gente fala pro tutor, fala, olha, vai lá, trabalha isso, olha isso, leva pro terapeuta, né, esse sentimento de apego, e vai lá e se despede dele. Fala assim, olha, eu aceito o seu destino, que você escolher, eu vou ficar com saudades, mas eu vou lidar com isso. E vai, às vezes no mesmo dia ele faz a passagem, porque às vezes a gente que está segurando eles, né? É, é verdade. E eu penso, Ricardo, assim, do mesmo jeito que o nascimento é muito importante, que todo mundo fica feliz, não estou dizendo que na passagem a gente tem que ficar feliz, mas a gente tem que contribuir para a passagem porque é um momento especial para eles também. Uhum, uhum, A partida também para sim, eles é total. muito especial. Então Sim, as pessoas, a gente não, as pessoas em geral, até a gente tem esse apego, a gente não consegue pensar dessa forma, achando que a morte, né, a passagem é uma coisa ruim, igual você estava falando, né? A gente tem que, desde criança, né, ensinar as nossas crianças de que não é assim, né? Que esse momento é muito importante também, que a gente tem que contribuir com eles para eles irem em paz e tranquilo. Só que o apego e a culpa são umas vibrações muito densas, né? Que sim, atrapalham, realmente atrapalham. Então a gente tem sim, que se policiar muito, né? É um trabalho diário, Ricardo, em todos os sentidos. Para estudar é trabalho diário, para meditação todos os dias, a comunicação também é o tempo todo, a gente tem que estar praticando, portanto aqui eu fiquei parada, por isso que eu recomecei. Então a gente tem que estar tudo é prática na vida, tudo é né? prática, A gente Val. tem que trabalhar muito isso, nosso interior, nosso autoconhecimento, principalmente, para que tenhamos mais cuidado nesses momentos, né? Porque realmente É, pode falar. não, porque realmente é muito importante, né? A passagem, esse momento é para eles. Eu acho que você falou duas coisas super importantes. Uma é perceber o seu aprendizado. Então você percebeu, estava no meio da dor, não estava vendo, aí de repente precisa de alguém de fora e você percebe, fala, putz, talvez eu não esteja deixando o outro partir, eu tô segurando ele por uma questão minha, né? E aí É, ele fala, eu tenho que partir. E você falou uma é, coisa, para mim é essencial, Val, e pessoal que está ouvindo. é Daqui a pouco a gente verdade. abre os desafios e pode contar quem está passando por uma situação dessa, porque é muito comum. É o que você falou, ajudar o outro na passagem, porque o nascimento é muito importante, mas a passagem é muito importante. A passagem é como se fosse o grande momento daquela encarnação daquele ser. É o que Sim, combinou tudo. E eu já me comuniquei várias vezes, Val, com animais que estavam próximo de fazer a passagem ou durante a passagem. Eu já me comuniquei durante. E interessante. todas as vezes que eu me comuniquei durante ou mesmo depois da passagem, eles mostram primeiro uma leveza, né? E uma sensação de como se fosse a formatura de um curso muito bonito, mas muito desafiador. Porque não é fácil estar encarnado, a gente tem vários desafios, né? Desafios pessoais, animais que às vezes ele passou por uma história, até chegar numa família que amou ele foi abandonado, às vezes passou por maus tratos, ele não foi amado, ou a mãe ou o pai não foi, tem várias histórias difíceis. Sim, Então é como se ele tá, é uma felicidade, como a formatura de um curso, de uma faculdade, de algo muito importante e uma sensação de propósito cumprido, conseguir fazer o que eu queria, ou quase tudo. Então você vê que fala, caramba, eu tô super triste, mas ele tá feliz porque ele conseguiu
desenvolver sua encarnação e fazer o que ele queria. O que eu posso aprender com isso? Como eu posso, nesse momento que pode gerar dúvida nele também da passagem, igual a gente. Tem até no budismo tem até uma linha de prática que é preparando a gente para a passagem. Né? Tem o Legal. livro tibetano dos mortos que fala das passagens, dos níveis que a gente vai acessando de consciência. Então, preparando a gente para a passagem. Então, por mais que a gente tenha essa consciência, na hora da passagem surge aquele, e agora, o que vai acontecer? Meu tutor tá junto, meu tutor não tá junto. E aí você falou uma coisa super importante, procurar mudar essa ótica, essa perspectiva de esse momento é importante para ele, como eu posso facilitar para aquilo acontecer. Não quer dizer que a gente vai abrir mão e falar assim, não, então eu não vou tratar ele porque a passagem... Não, não é isso, a gente não sabe se é a hora ou não de fazer a passagem, então a gente vai fazer o possível para dar qualidade de vida, para procurar resolver um desafio dele, porque pode ser que ele não vai fazer a passagem, né? Sim. Mas se perceber que, putz, não tem o que fazer, já tá no veterinário um tempão, e o veterinário falou, olha, agora é cuidado paliativo, trabalhar com nível de dor, de sofrimento, porque ele vai fazer a passagem em breve. Então a gente já sabe que ele vai fazer a passagem, né? Isso. Então ajudar a conduzir, como que eu posso? A comunicação vai ajudar muito, porque a gente pode conversar, né, para saber como é que ele está de dor, se ele está próximo de fazer a passagem, surge aquela dúvida, eutanásia ou não, então a gente pode conversar e explicar o que vai ser feito, ou perguntar se faz ou não faz, como que está sendo para ele, se ele quer ficar com a gente, se... É uma forma de até aliviar o nosso sofrimento naquela situação que eu não sei o que eu faço. Tem 87 pessoas assistindo, provavelmente tem várias pessoas que já passaram por isso, Val, e dá aquele desespero, o que eu faço nesse momento? Né? Tem um veterinário ajudando, tem um terapeuta, mas o que eu faço? E a comunicação é a forma de, pelo menos, eu conversar, como a gente faria com um humano, né? Falou, olha, eu não sei o que eu faço, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Isso mesmo. Ricardo, eu penso muito assim, muitas situações acontecem mais por conta, a gente que complica, né? Igual esse momento da passagem. A gente entra em desespero, não, a gente não quer. Mas espera aí, a gente está pensando só no nosso sofrimento, a gente não está pensando no bem-estar dele, né? Porque a gatinha que eu falei que quando eu falei para ela que ela poderia fazer passagem tranquila, eu senti uma alegria muito grande dela, sabe? Talvez porque era o momento dela, ou talvez de pensar assim, nossa, que bom que você entendeu, né? Exato. Né? Então, as pessoas pensam, muito ego, né, Ricardo? Eu penso muito na questão do ego. As pessoas colocam sempre... Só uma coisa, só contextualizar. O ego que a Volta falou não é o ego assim, você é uma pessoa egóica, você tem o ego, você é uma pessoa ruim. Não é isso. O ego que a Volta falou, todo mundo tem o ego, é o apego. Porque às vezes as pessoas se sentem ofendidas quando a gente fala do ego, mas eu tenho meu ego, você tem o ego, a gente tá apegado, né? É isso que a Volta tá falando. Pode falar, Val. Não, é esse ego aí que o Ricardo tá falando mesmo. Que é de pensar mais na gente, de pensar, a gente não tem, esse momento a gente não tem que pensar na gente. É uma hora de pensar neles. Mas é difícil, né? A gente, aos poucos, a gente entendendo isso, né? Então, assim, é legal estar sendo essa live, porque eu acho que vai contribuir com muita gente nessa questão. Porque o apego é um sofrimento muito grande para todo mundo, tanto para nós quanto para eles. Tanto com o animal humano quanto não humano, né? Então, eu acredito que vai ajudar muita gente a se abrir para isso, né? Se expandir para isso. Desde para perder um ente querido, como um animalzinho não humano. Então, eu acredito que a gente está aqui, Ricardo, para a gente evoluir mesmo, para a gente aprender, para a gente buscar o nosso melhor. E não é só para a gente, é para todos que estão em volta, né? É o que você está fazendo, né? Você não está pensando só em você, você está pensando em tantas pessoas, tantos animais humanos e não humanos, né? Ai, te agradeço muito. Fico muito feliz de estar aqui. Ai, fico feliz. Tem um vídeo que eu descobri por acaso um tempo atrás, porque eu li muitos livros de inteligência, emoções dos animais, né? Desmistificando, até pela observação de cientistas e tal, os animais humanos são, como é que é o nome? São irracionais, né? Ainda tem gente que replica isso. Então, a gente na comunicação, a gente constata que é uma mentira isso, né? É uma crença limitante, porque eles têm muita sabedoria, inteligência, sentimentos complexos, luto, não é só a gente que sente luto, eles também, mas tem vários observadores que a gente não está nem falando de comunicação. E aí, numa dessa, eu achei um vídeo num TED que começa assim, é um autor depois eu descobri que ele tem livros maravilhosos, e ele começa assim, será que os animais nos amam? Né? Então ele começa com essa pergunta, a gente se pergunta, será que meu cachorro me ama, meu gato me ama? E aí ele vai discorrendo tudo que a gente faz com os animais. Falou, olha, o polvo tem tal
inteligência, o que a gente faz com o povo? Tal animal tem tal, e a gente não olha realmente para eles, não procura cuidar. E ele termina justamente com essa palavra, assim, com uma frase de a pergunta inicial, será que o meu animal nos ama? A gente está colocando como protagonista da história do outro. É um ego. É, Então ele fala, a gente deve mudar essa pergunta, ao invés de será que meu animal me ama? O que eu posso fazer para deixar os animais viverem em paz e bem? é Né? O que eu verdade. posso diminuir o impacto na vida deles ou como eu posso ajudar esse cara que vive comigo, né? Esse gato, esse cachorro, e não me preocupar se ele me ama ou não, porque é o ego, na verdade, né? E é É, tão óbvio que eles amam a gente, mas surge essa dúvida também. é Ah, verdade. A gente está estudando na faculdade sobre o bem-estar, né? Eles falam, uhum. agora que o pessoal está entendendo o que é ser senciente, né? Puxa, na minha faculdade, na época que eu fiz, não se falava disso, Não viu? falava, né? Não. Olha que incrível. E Ser tem gente que senciente fala, era só humano. é, e tem gente que fala, que bobeira isso. Tem gente que, ainda tem Tem muita gente que não muita gente. acredita, né, que eles são Ah, sencientes. E, aliás, foi o que você acabou de falar, né? Estão descobrindo mais comportamentos deles, de socialização, de luto, né? Dessas percepções que as pessoas não acreditam que tenha. Mas começa a ah, observar. Faz o curso, se comunica para você ver que eles vão falar para você, ah, né? Então, não tem como negar. Tem exato, muitos estudos, né? exato. Você contou o estudo da baleia, não foi? Você contou o estudo das baleias? Eu já me comuniquei com baleias. Teve uma situação bem interessante que eu vi uma baleia numa praia aqui perto, em Garopaba. E eu tinha visto, ela falou que estava com o filhote que eu não vi. Aí no dia seguinte eu vi a mesma baleia, e aí eu vi o filhote, mas teve a questão das orcas que estavam na Europa, elas estão destruindo algumas embarcações, elas pegam o motor, né? E aí ela falou que é o estresse sonoro, tá tendo muito barco. E o estresse sonoro é ruim para elas, até porque elas usam a ecolocalização e atrapalha muito, né? Então é meio que assim, tipo, tá tudo bem conviver com os animais humanos, né? É outra espécie que a gente tá convivendo, só que tá sendo demais o estresse sonoro. Então elas estão meio que é aquele objeto que está produzindo isso, então elas vão interromper aquela produção daquele barulho. Aí elas vão. Só que Interessante. imagina, uma orca chega a 4, 6 metros. É um. 4 nada, muito mais. 6 metros, 6, 5, 6, 7 metros. É um animal gigantesco. Então, essas embarcações pequenininhas, essas lanchas, não é nada para elas, né? Então, elas estão batendo, colocando basta. É como a gente avisar a polícia que o meu vizinho tá ouvindo música até 2 da madrugada e não dá para dormir, né? É, Então, é a ferramenta que elas têm. Então, é importante então, na hora da gente ouvir realmente os animais, né? E como que a gente pode, ouvindo, entendendo o que eles necessitam, quem eles são, ajudar ou parar algumas práticas que atrapalham eles, né? Não tem só a gente vivendo nesse planeta é aqui, né? verdade, né? A questão do respeito, né, Ricardo? Ah, Quem não gosta, pelo menos que respeite, ah, né, o ah. espaço do outro. A gente está invadindo muito espaço deles. Aí tem um rapaz de uma fazenda que eu fiquei sabendo que ele invadiu, né, o espaço, aí é cheio de frutas em volta da casa e ele tá mandando matar os macacos que estão comendo as frutas. Achei absurdo. Ah, Sabe, peraí, você que chegou no meio deles, é você que invadiu e tá a querendo que eles gente parem de foi o comer, último. Ah, sabe? exato. Mas Então, isso é o que você falou que mesmo na área dos profissionais que trabalham com os animais não humanos, existe muito ainda a replicar essa fala de que eles não são sencientes, eles não se percebem, eles não percebem a relação com o meio, eles não têm inteligência, eles não têm emoções. E, pô, a gente vê até dentro de casa, se a gente tiver um lar mais atento, você vê o cachorro prevendo a sua chegada. Ele começa a entender a noção do tempo, que você vai chegar em tal horário, que é o hábito. Ele começa a perceber o que vai acontecer. Tem vídeo, é maravilhoso, né? Instagram e TikTok, porque vem sempre os vídeos bonitinhos, mas começa a perceber uma inteligência por trás. Tem um vídeo que eu compartilhei outro dia que era o cachorro vai na ponta, acho que tipo de sofá, late, aí outro cachorro vai até ele para latir também. Não sei o que tá acontecendo, mas eu vou latir. Igual eu cachorro. O cachorro vi. late e todo mundo sai correndo para latir. Ele vai. Só que a hora que ele vai, ele sai e desce para pegar a comida do outro. E aí ele volta e fala: o que aconteceu aqui? E isso, ele enganou o outro. Enganou, Ele eu fez, vi isso foi de aí. propósito. Ele latiu e ele não fica latindo como aconteceria normalmente. Ele chama a atenção Aham. de outro e desce. E ontem eu compartilhei no Stories e está no destaque dos livros que eu indico. Tem um livro chamado A Inteligência dos Animais. E ele dá vários casos na natureza, assim, de os animais trapacearem os outros para conseguir comida.
de avisar que tem gavião e todo mundo se esconder e não ter gavião, uma ave, e ela vai lá e pega a comida sozinha. Então, isso é muito, muito claro. Mas eu queria compartilhar uma história também que aconteceu comigo dentro do que você falou, de vir uma mensagem de o outro precisa fazer a passagem, né? A gente precisa lidar com isso. Eu estava nos Estados Unidos, em Montana, para alguns cursos de Theta Healing, de instrutor. Eu estava com a minha filha. Lotus, ela estava no sling ainda, era 1 ano e pouquinho, mais ou menos, né? E tinha um parque que eu gostava muito, e eu fui fazer a caminhada, ela sempre gostou, só que ela dormiu muito rápido, Val. Ela dormiu, tipo, imediatamente. Eu achei estranho, falei que estranho, eu já dormi logo no começo do passeio. E eu fiz o passeio, e aí eu vi um esquilo gritando muito, muito, aqueles esquilos bem típico americano, Canadá, gritando muito. E eu tava em Montana, que é Montanhas Rochosas, divisa com o Canadá. Eu vi urso, eu vi águia de cabeça branca, eu vi tudo que a gente vê em filme, eu vi lá. Ai, Os que delícia. veados, os cervos, né? E aí eu achei estranho, eu falei, nossa, parece que ele tá chamando, né? E aí eu fui caminhando até, identifiquei que árvore que era, que ele tava, e aí eu vi um cervo, uma fêmea, me olhando, atrás de uma elevaçãozinha, assim, um morrinho pequenininho, me olhando. Eu falei, nossa, que estranho tudo isso tá acontecendo, né? E eu já fui me conectando, percebendo, e aí eu vi no pé dessa árvore que o esquilo tava gritando, um cervo também, todo encolhidinho, bem típico, aquele também marronzinho, com as pintinhas brancas. Uhum. E aí eu abaixei e eu fui me comunicar com ele, e eu percebi que ele podia morrer. E aí eu me comuniquei e eu falei, você não precisa morrer para servir de alimento para os outros. E na hora também veio uma mensagem para mim, na hora, assim, imediatamente. Você não tem controle sobre isso, você não pode falar isso para ele. Você não tem como controlar a vida ou a morte do outro. Se ele tiver que morrer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Aí eu, caramba, olha meu ego também, querendo achar que eu tenho que salvar o outro, que a morte é ruim. E aí É. eu só fiz reiki, fala, bom, então eu vou fazer reiki aqui, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer reiki só. Aí começou a chover, eu falei, bom, tá chovendo, tava perto dos bancos que as pessoas acabam se reunindo, né? Eu falei, putz, vai começar a encher de curioso, ou a chuva, né? Vai atrapalhar ele. E aí encontrei tipo, o escritório, assim, um museuzinho que tinha lá, e aí eu falei com eles falaram pra mim, falou, olha, não se preocupa porque eles não morrem na chuva. A gente morre na chuva, eles não morrem na chuva. Mas a gente estava acompanhando essa mãe e esse filhote há muito tempo, porque o filhote não estava bem mesmo. Mas faz uma semana que a gente não estava mais vendo ele. Aí falou, ele está naquela árvore. Então eu percebi que o que eu tive de aprendizado foi o meu ego É. e só falar para ele. Falou, ele está ali. Faz uma semana que eles não estavam achando. Ele falou, está ali. E foi a minha parte. E aí eu, como veterinário, pensava, o que eu vou fazer? Ele vai morrer aqui, eu vou colocar ele no carro, levar ele no veterinário. Mas se a polícia me pegar, não pode colocar um animal silvestre no carro, não pode tirar do parque, que é uma reserva natural, não pode ter Nossa. aproximação com o animal selvagem. Falei, meu, Karina, Caminho de Lotus fazendo curso, vou me prender, vou ser deportado pro Brasil, o que que eu faço se isso acontecer? Mas eu, como veterinário, eu ficava assim, eu vou pegar, eu vou levar no veterinário, eu vou levar em alguma clínica, fazer alguma coisa. E aí teve um mega aprendizado do ego também, assim. É. E também soltar, fala assim, deixa que outras pessoas cuidam, porque eles são os responsáveis pelo parque, né? Aqueles humanos, e não eu. Tem que abrir A mão gente quer disso. salvar, né? É Tudo. a crença de Cuidar de Salvador. E tudo. eu achava que eu não tinha crença de Salvador. Não, tô resolvido, eu não tenho. E aí eu lá, me pegando, sem perceber. É, a Falando gente pra ele faz que não isso. pode morrer. Não, não morre, não tem que morrer, você é tão bonito. E aí eu lá, descobrindo tudo que eu achava que eu não tinha, né? Não A é? crença do Salvador, falando pra não morrer e tudo mais. A gente aprende muito, né, Ricardo? É um Ah, mundo é muito, muito amplo, né? A gente ah, aprende muito. Mas a questão é se entregar também, né, Ricardo? A gente se entregar, a gente querer se entregar, receber, entender. É complexo, mas é possível para todo mundo tudo. Tudo é isso, né? possível. Trabalhar a questão do ego, do síndrome de Salvador. Uma vez foi a Ká que falou para mim. Ela foi dar uma live, sua esposa. A Aham. gente conversando, ela falou, Val, você está com síndrome de Salvador. Eu, oi? Como? Ah, E a gente vai se autoanalisar, a gente fala, poxa, obrigada, realmente, né? A gente ah, tem que cuidar muito disso também. A gente pode contribuir o máximo que a gente puder, mas também não ultrapassar barreiras que tem. A gente tem que saber o limite de tudo, né? E de ah, todos. Então a ah. gente tem que trabalhar muito essa parte do ego.